A relação na narrativa literária entre focalização e visualização. Numa narrativa literária, o processo narrativo combina em si dois outros processos: o processo da focalização e o processo da visualização. O processo da focalização é o do ato executado pela voz do narrador, no sentido de tornar perceptível o que acontece. O processo da visualização é o referente ao modo de percepção em função do qual a focalização se realiza. Na relação entre focalização e visualização, distinguimos três elementos básicos: o sujeito da focalização, o sujeito da visualização e o objeto da focalização e da visualização. O sujeito da focalização é aquele que focaliza os acontecimentos. O sujeito da visualização é aquele a partir de cujo ponto de vista a focalização se realiza. O objeto da focalização e da visualização são os próprios acontecimentos descritos pelo narrador. Tendo em vista que, numa narrativa literária, os pontos de vista a partir dos quais os acontecimentos são focalizados podem ser os mais diversos, escolhe-se em cada momento apenas um deles e focaliza os acontecimentos a partir daí. No romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, os pontos de vista a partir dos quais os acontecimentos são focalizados referem-se à visão não só de Bentinho, na condição de narrador interno e herói da narrativa, mas também de muitos outros. No entanto, é do ponto de vista de Bentinho que a maioria dos fatos é focalizada. Mas o conceito de ponto de vista pode ser tomado em referência não apenas aos sujeitos da focalização e da visualização, como também em relação ao objeto da focalização e da visualização. Num caso, o conceito de ponto de vista responde à pergunta: do ponto de vista de quem? No outro, o conceito de ponto de vista responde à pergunta: do ponto de vista do quê? Ou de que aspecto? Em Dom Casmurro, o objeto tanto da focalização quanto da visualização é uma relação de infidelidade. Mas a infidelidade, nesse caso, possui no mínimo dois ângulos particulares. O ângulo da infidelidade cometida por Escobar e Capitu contra o amigo e esposo Bentinho, e o ângulo da infidelidade praticada por Capitu e Escobar contra a amiga e esposa Sancha. No entanto, já que o romance foi construído tendo em vista por em destaque apenas o ângulo referente à traição cometida por Capitu e Escobar contra Bentinho, aquele outro ângulo referente à traição praticada por Escobar e Capitu contra Sancha aparece apenas indiretamente por dedução, como numa fotografia a meio corpo.